No esporte de elite, a busca por uma vantagem competitiva, por qualquer coisinha que te coloque na frente, é simplesmente implacável. Clubes e atletas investem fortunas em tecnologia, nutrição, treinamento. Mas e se o maior diferencial de todos fosse de graça e estivesse ao alcance de todo mundo? Qual seria, então, o melhor otimizador de performance legal que existe no futebol? Pensa aí, não é um suplemento da moda nem um equipamento de última geração. É o sono. Pois é, pode parecer simples, mas é aqui que o jogo é ganho de verdade. Os maiores avanços de um atleta acontecem justamente quando as luzes se apagam. Porque, veja bem, dormir não é só um descanso passivo, é uma parte ativa, fundamental do treinamento. É a tal da vantagem invisível que separa os bons dos realmente grandes. E olha, isso não é só intuição, não, é ciência pura. Um estudo super importante nessa área deixou bem claro: o sono é consistentemente classificado por atletas e treinadores como uma das estratégias de recuperação mais importantes. É essa ideia que vai guiar tudo que a gente vai ver a partir de agora. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar no sono como uma verdadeira equipe de reparo noturna, sabe? Que trabalha tanto no cérebro quanto no corpo. Enquanto o atleta descansa, o trabalho mais pesado está só começando. E esse processo todo é super organizado. Ele tem um nome: a arquitetura do sono. É basicamente um ciclo que se repete várias vezes durante a noite, alternando entre duas fases principais: a NREM, que é o sono mais profundo, sem movimento rápido dos olhos, e a REM, que é quando os olhos se movem bastante. As duas são vitais para restaurar a mente e o corpo. E o ponto-chave é que cada estágio tem um trabalho específico. No sono mais leve, o cérebro começa a organizar as memórias, processando as novas jogadas e táticas do treino. Depois vem o sono profundo, que é a hora do reparo físico. É aqui que o hormônio do crescimento entra em ação para consertar os músculos. E por último, o sono REM, que é todo focado no jogo mental, melhorando a capacidade de resolver problemas e o pensamento estratégico. E o resultado prático de uma boa noite de sono? Bom, a gente está falando de recuperação muscular muito mais rápida, melhor fixação das habilidades treinadas, tomada de decisão mais afiada em campo e, claro, um sistema imunológico mais forte, o que significa menos chance de ficar doente e perder jogos. Certo, mas se dormir é tão poderoso assim, por que os jogadores têm tanta dificuldade? A verdade é que o futebol moderno impõe uma série de desafios, verdadeiros sabotadores do sono. E os números mostram o tamanho do problema. Dá uma olhada. Os atletas de elite sentem que precisam de umas 8,3 horas de sono para estarem no seu melhor. Mas, na realidade, a média que eles conseguem dormir é de apenas 6,7 horas. Isso cria um déficit, uma dívida, de quase 90 minutos de sono toda santa noite. E os culpados por isso são vários, né? Partidas que terminam tarde da noite, viagens constantes e o famoso jet lag. A carga pesada de treinos, ansiedade antes de um jogo importante e, claro, o tempo de tela com o celular, redes sociais. Cada um desses fatores bagunça o relógio biológico do corpo. A boa notícia é que dá para lutar contra isso. Existem estratégias, comprovadas pela ciência, para otimizar o descanso. É como se fosse um manual do sono perfeito. A primeira tática é dominar a arte do cochilo. Um cochilo curto de 20 a 30 minutos é perfeito para dar aquela reiniciada no cérebro antes de um treino, sem deixar a pessoa grogue. Já um cochilo mais longo de 90 minutos permite um ciclo de sono completo, o que é excelente para a recuperação física. O único ponto de atenção é a tal da inércia do sono, aquela sensação de desorientação logo depois de acordar. Ok, além dos cochilos, a nutrição é outra ferramenta poderosíssima. E a estratégia aqui começa com carboidratos de alto índice glicêmico. E por que isso funciona? A explicação é bem direta. Eles ajudam a pegar no sono mais rápido. Estudos mostram que uma refeição com esse tipo de carboidrato, algumas horas antes de ir para a cama, pode diminuir bastante o tempo que o corpo leva para finalmente desligar. Mas a ajuda da alimentação não para por aí, não. Outros alimentos, como o suco de cereja azeda ou até o kiwi, também têm se mostrado grandes aliados do sono em várias pesquisas. O mecanismo por trás deles é fascinante. A ciência acredita que eles ajudam o corpo a produzir mais hormônios essenciais para o sono, como a melatonina e a serotonina. É basicamente usar a comida para avisar o corpo que está chegando a hora de descansar. Beleza, agora vamos juntar todas essas peças. Como seria, na prática, um plano de jogo completo para garantir o melhor descanso possível antes e depois de uma partida importante? E o mais legal é que o que a gente está vendo aqui não é teoria. Este é um exemplo prático, passo a passo, tirado direto do artigo científico. Ele mostra como um time profissional pode organizar a rotina de sono em torno de um jogo decisivo.
Então, vamos ver como funciona. No dia anterior ao jogo, treino mais leve, um lembrete rápido sobre a importância de uma boa noite de sono e um jantar rico em carboidratos. No dia do jogo, refeições balanceadas, aquele cochilo curto e estratégico, e depois da partida, uma rotina para relaxar, com um banho quente para ajudar o corpo a desacelerar. E, fundamental, no dia seguinte, acordar um pouco mais tarde, de forma planejada, e fazer só uma sessão leve de recuperação. Cada detalhe pensado para otimizar o descanso. E no fim, tudo isso nos leva de volta ao ponto principal. O sono é de graça, é totalmente legal e tem a sua eficácia mais do que comprovada. A única pergunta que realmente fica é: será que ele está sendo usado em todo o seu potencial?